consciência já está pronta, que ele chama de consciência coletiva, que não dá para lutar contra ela, que não dá para resistir a ela, que ele vai dizer que é coercitiva, imposta, determinada, e dependendo da sociedade em que eu vou nascer, em que eu vou viver, ela é introjetada na minha cabeça e eu não consigo resistir. E tudo que eu acho que é escolha minha, que é a opção minha, na verdade é a opção dessa consciência, não é a opção minha. Por exemplo, se nós tivéssemos nascido na época do Brasil escravocrata, segundo esse pensamento, nós acharíamos que a escravidão é a coisa mais normal do mundo e lutaríamos por ela. Se nós tivéssemos nascido na Grécia arcaica, ou até no mundo medieval, acharíamos que o normal é homem amar homem, jamais amar mulher. Isso é a coisa mais normal do mundo. Nós não conseguimos enxergar. Parece impossível dizer que o mundo pode ser diferente, porque a consciência coletiva age com tal força que nós não conseguimos resistir. Parece que é minha vontade, mas segundo Durkheim não é minha vontade, é a consciência da sociedade. E ela faz isso por quê? Porque senão nós voltamos à condição de animal. Porque senão o nosso instinto, segundo Durkheim, o instinto que sobrou, que é o instinto do egoísmo, ele prevalece. E aí eu tenho uma luta do homem contra o homem, dos humanos contra o humano. Ou seja, o homem vira aquilo que Thomas Hobbes falou e que apostou, que o homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes apostou nisso. Não porque o homem seja, na verdade, um animal irracional, Thomas Hobbes, mas justamente porque é racional. O que Thomas Hobbes apostava é o seguinte: o homem tem um instinto que atrapalha a sua vida, dizia ele, e que sobrou esse instinto. E esse instinto que atrapalha a sua vida é a vaidade. Todo ser humano é, segundo Hobbes, vaidoso. E da vaidade aparecem 3 problemas: a cobiça, a competição e a glória, a busca da glória. Então nós, na verdade, temos inveja, nós cobiçamos as coisas dos outros, nós queremos ser melhor que os outros, segundo nós outros, porque nós somos vaidosos. Isso é impossível tirar do ser humano. Por isso, para ele, o único meio que você tem uma sociedade equilibrada é uma sociedade dura, autoritária, porque senão o homem mata o outro homem. Há uma luta constante. Depois você sabe que vem John Locke e diz: não. O instinto nosso é o instinto da liberdade, da igualdade, da razoabilidade. Nós somos animais racionais e razoáveis. Ou seja, se eu chego em uma fila e vejo uma fila de pessoas que vão ser atendidas, a grande maioria é razoável o suficiente para saber que o último que chegou, segundo John Locke, tem que ser o único a ser atendido. A maioria. Quando eu falo maioria, não falo todos, né? Porque, segundo ele, tem maluco. Tem pessoas que não consultam a razão, que vão furar essa fila, que vão causar um tumulto. E o grande problema para ele é quem é que vai punir esse cara. Porque isso é a favor do surgimento do Estado. Quem que a polícia esse cara vai? Não são todos, são poucos. Maquiavel, vocês imaginam? Antes ainda, dizia que o homem e os nossos instintos mais profundos, por Maquiavel, o homem é um animal competitivo, egoísta, traiçoeiro, mentiroso. É aquela coisa que eu sempre falo, né, gente? Ele fala que o povo é assim. A gente ouve isso ainda, né? A pessoa fala: esse povo brasileiro não sabe votar. Quem fala isso não é povo, ele não é povo. Mas esse povo é uma vaquinha de presente, mas ele não é, ele está fora. Mas esse povo brasileiro é muito pacífico, ele não é um povo. Eu sempre pergunto: é verdade, quem é esse povo? Que nunca é aquela pessoa. É mais ou menos o que Maquiavel dizia assim: o povo cada tradução traz um jeito, mas sempre negativo. E para o Durkheim, o ser humano, na verdade, o que ele é vaidoso. E ele só deixa a sua vaidade porque a consciência coletiva, ela age, ela atua e transforma esse monte de vaidosos numa sociedade. E essa consciência, isso é importante para nós, essa consciência é neutra. É neutra. Olha a diferença fundamental do Durkheim para o Marx. Essa consciência é neutra, ela serve para ajudar a sociedade, para fazer a sociedade funcionar. Então, por exemplo, se você casa, você
Porque muitas vezes você não quer casar de Júlio Carlos. De novo, hein? Tem um parênteses, nós estamos numa fase de maior liberdade. Talvez por Júlio Carlos mais fraqueza da consciência coletiva. Nós estamos numa fase que nunca fomos tão livres. Nós nunca pudemos escolher tanto o nosso caminho. Não vou julgar se isso é bom ou ruim. É uma fase inevitável. Como dizia Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Você não consegue voltar. As instituições não voltam. Mas eu sonhava, bom era a minha época, bom era a família da minha. Eu sempre digo assim, minha época, primeiro que eu não falo nunca isso, minha época, desde que eu nasci até eu morrer. É minha época. Eu não sei como dá para separar assim. Minha época. Então o Marco, minha época foi até os 30, foi a minha época, mas. Ou minha época, como é que eu separo isso? Eu estou na minha época. Mas muitos dizem assim, mas bom era o passado, bom quando eu era adolescente, aquela família perfeita, aquela escola perfeita. Já foi. Não volta mais. Já passou. Então nós tivemos uma outra fase da história, onde nunca fomos tão livres, onde nunca tivemos tanta opção e nunca tivemos tanta oportunidade de ter identidade nova. Antes de tomar uma decisão, eu posso consultar e posso escolher o caminho que eu quiser. Eu posso estar no começo do casamento e falar assim, estou com o saco cheio, tchau. E vou ter um monte de gente que acorda e dizer, muito bem, é isso mesmo, cara, decidido. Tem que pensar em você. E os filhos têm que entender que você tem que ser feliz. Tem que entender. Então, o altar, o que nós temos no altar hoje é a felicidade. Liberdade e a felicidade. Vale tudo. É outra época. Vamos discutir um pouquinho mais à frente. Mas, até educar, até o século XX, para nossos pais, para os mais jovens, os avós, se adiava a felicidade. Se pensava que isso é uma coisa para o futuro. Se pensava o seguinte, eu não posso e não devo agir de forma diferente. E de um cara diz assim, é isso que garante o tecido social, é isso que garante que nós somos previsíveis, é isso que garante que eu vou sair na rua agora e não vou ser atacado. Nada garante, mas garantia. É isso que garante que as famílias sejam estáveis, é isso que garante que as escolas funcionem, é isso que garante que a sociedade funcione. É essa consciência coletiva. Então as pessoas casavam, não é porque elas queriam casar apenas, mas é porque se não casasse, a sociedade arrebentava. A sociedade são as pessoas. E o cara diz o seguinte: sociedade é igual ao organismo, ela tem dentro dela anticorpos. O organismo que tem um corpo estranho, os anticorpos atacam, não é isso? Sociedade também. Ele está analisando a modernidade, analisando o século XIX e XX, e dizendo assim: todos nós somos sociedade e anticorpos. Se você vê, ouvisse naquela época alguém que não tivesse casado, você ia ficar o tempo todo na cabeça dele: vai casar, bicho? E para a menina, vai ficar solteirona, né? Já tem quase 20 e poucos anos. Você está encarada. Isso é um tormento para a época. Por isso nós casamos. Porque essa consciência coletiva é obrigada a fazer isso. E se alguém, na verdade, não se comportasse assim, essa sociedade cobrava muito desse comportamento. Então, o cara diz assim: essa consciência coletiva é o bem da sociedade. E disse o seguinte: olha, e mais, o papel da sociologia é ajudar essa sociedade a funcionar. O papel da sociologia é ajudar essa consciência coletiva a ser forte, para ajudar a sociedade capitalista e industrial a ter ordem e progresso. Bom, é tão forte esse lema, é tão forte esse pensamento no século XIX, que a nossa bandeira recebeu, a única bandeira dos países que recebeu o lema do positivismo: ordem e progresso. Você primeiro a ordem, depois o progresso. Cuidado nós, da área de humanas, não podemos aceitar isso, não podemos aceitar nada passar na verdade, Para nós, senso comum, o que parece uma verdade estabelecida, para nós pode ser discutida. Ou seja, aparentemente a ordem não é o progresso. Eu acho que se vocês pensarem bem, as sociedades que nós podemos dizer que, entre aspas, que venceu, são sociedades mais adiantadas economicamente, não tiveram ordem. A França passou por uma revolução francesa e
depois passou por um processo revolucionário enorme. A Inglaterra matou o rei na Revolução Gloriosa e passou por um processo de revolução. Os americanos acabaram com a escravidão na pancada. Não foi como nós. O Brasil é uma outra tradição, né, gente? E o lema bate perfeitamente com nós. O nosso lema é: façamos a transformação antes que o povo faça. Sempre assim. Ou privatiza-se o lucro e socializa as perdas. Esse é o nosso país. Mas falar que nós somos pacíficos é mentira, que é uma outra mentira. Mentira como essa que a gente ouve constantemente na Folha, Veja, Estadão, mais Globo, que na verdade você diz: esse povo é pacífico, taca a bola no papel na cabeça dos caras, eles estão fazendo estardalhados, como doeu no papel, como matou uma foi morte, não é a cabeça que está mais, é a cabeça, né? Matou uma foi violenta. Ou seja, dizer que somos pacíficos é dizer assim: mas e os movimentos sociais que nós tanto estudamos no período regencial não existiram? E Canudos, que o governo matou 30 mil pessoas, não existiu? E por que então 2 golpes militares em 37, violento, muita de morte, torturada, expulsa, e depois outro em 64, violento, que demorou tanto tempo para terminar, que aparentemente na época, diziam os historiadores, parece que poderia demorar mais, para uma abertura 50 anos. Ou seja, a nossa abertura foi agora, vamos pensar que foi em 90. Então, se somos tão pacíficos assim, vai ter 2 ditaduras. Então a mídia nos faz pensar e agir e tenta manipular nosso comportamento de forma diferente. Mas voltando à ideia do comportamento, Durkheim então pensou assim: eu tenho que criar uma escola, gente, e essa escola venceu, e é a escola que nós estudamos, e é a escola que Michel Foucault vai estudar, não estudar como aluno, mas estudar como análise. Quem não leu ainda Michel Foucault, acho que é fundamental que lê. Sei que é difícil, sei que no início, no começo, as primeiras leituras não é tão fácil, e parece que é entrando por livros, a gente começa a ler Foucault e fala: nossa, eu sou analfabeto. Mas depois a coisa fica mais clara, precisa buscar algum autor que comente, volta o Michel Foucault. Às vezes tem autor que comenta Foucault que é mais chato, mais complicado que ele, é melhor voltar nele. Mas entender que Michel Foucault estava analisando essa escola que Durkheim propôs no final do século XIX, começo do século XX, que é uma escola assim: primeiro papel da escola, ou seja, a primeira coisa que a escola tem que fazer é controlar o comportamento. A primeira coisa é controlar o comportamento, é disciplinar. E podemos dizer o seguinte: se der tempo, ensina. Eu passei por essa escola, não deu muito tempo para ensinar. Eu saí de lá, nós, dessa época, não sei quantos tem aí, vou falar que pessoas dessa época, mas aprendimos inglês por 10 anos e não sabia, não saía do verbo to be. Quem é que sai do verbo to be no instrumento? E sai lá sem falar nada de inglês. Aí você faz 1 ano, 2 anos de Wizard, de, sei lá, GSP, de qualquer outra coisa aí, O que mais? Tem o Wizard, Aí eles programam dele, faz um merchandising, faz qualquer curso e sai falando em 1 ano. Daí eles não saem. O que nós aprendemos profundamente história? Não, mas aprendemos a comportar. Aprendemos a respeitar a hierarquia, como diz Gramsci. Aprendemos a torcer parafuso. O que mais a escola fez com a gente foi nos preparar para aquele mundo que o Charlie Chaplin tanto falou. E o pior é que a escola ainda, a nossa escola ainda, principalmente escolas públicas, também particulares, mas algumas particulares tentam fugir disso, mas no mais a escola pública nossa ainda tenta preparar o aluno para o século XX. Preparar o aluno para obedecer ordem, para torcer parafuso e para ser o que Foucault chamou, ou falou, adolescente útil, depois um adulto útil, domesticado e dócil. Então a nossa escola ainda reproduz aquilo que foi pensado por Durkheim. E ele vai dizer o tempo todo: